A carta do louco, também conhecida como tolo, The Fool. Arcano número 0. Eu vou tentar explicar e descrever isso daqui de uma forma diferente. Eu não vou falar sobre as informações básicas que todo mundo já conhece, etc, etc. Eu vou simplesmente falar sobre as sensações que eu tenho quando eu vejo e olho o Arcano do Louco, assim também como os significados mais tradicionais que estão descritos aqui neste livro. Carta do Louco, a gente consegue ver, o louco é o potencial, ele é o caos primordial, ou seja, de toda a matéria existente, de todas as possibilidades que podem vir a ser, tudo está contido nesse espaço. Ainda não existe uma ordem, não existe uma direção, mas existe uma abertura para que todas as coisas aconteçam. Qual vai ser a direção que vai ser escolhida? Só dá para saber quando a escolha acontece. E antes da escolha acontecer, todos os caminhos são possíveis. O louco, ele também fala de liberdade, de você estar livre para poder iniciar alguma coisa nova, para poder escolher inclusive alguma coisa diferente, para poder viver coisas que você não conhece. Ele está sendo de alguma forma abençoado e beneficiado pelo Sol, aqui, que é a luz cósmica que ilumina e guarda todos os nossos pensamentos e guarda o nosso ser. E o louco, por ele estar nesse estado de abertura, ele corre riscos, porque dentro da totalidade das possibilidades da vida, existem também riscos, né, a serem corridos. Mas aparentemente ele não se incomoda com esses riscos que são apresentados aqui pelos penhascos. É uma carta de intensidade, porque ele está num lugar muito inóspito, aparentemente, onde nada cresce, certo? Está sendo acompanhado, inclusive, por picos de montanhas gélidas, onde só pessoas que desafiam condições extremas chegam. Para você chegar nessa condição de abertura e caos extremo, caos absoluto, que permite que todos os potenciais sejam acessados e iniciados, você precisa ser corajoso ou louco, que é descrito aqui pela carta. O louco, ele leva tudo isso de uma forma delicada, que é apresentada por essa rosinha aqui. A rosa, ela também pode falar sobre esse florescer de novas coisas. E ele traz consigo somente a pouca bagagem que ele tem, que seria o resto da personalidade dele, ou aquilo que se é necessário para caminhar o caminho escolhido e iniciado. Aqui a gente tem um cachorrinho. Esse cachorrinho, ele avisa de uma forma de instinto primário que todos nós temos dentro da gente, que existe sim um senso de cuidado e zelo que precisa ser mantido, apesar do louco falar sobre intensidade e essa loucura e esse caos primordial, para que não se perca a vida e não se perca a oportunidade, inclusive, de iniciar. O fundo, se a gente percebe em nota, é amarelo, que dá aquela sensação de levantamento, alegria, leveza e inspiração, que também reflete a cor do sol, né? E muitas das cores da vestimenta dele refletem o amarelo, o laranja e o vermelho, que são cores quentes, que também podem falar desse temperamento vivo que existe nesse personagem. Como que a gente pode interpretar o louco, né? Ele sozinho pode ser interpretado como uma carta positiva. Na minha interpretação, ele não é somente uma carta neutra, apesar de ele falar que as possibilidades podem ir tanto para o negativo quanto para o positivo. Para mim, ele é uma carta levemente positiva. Um novo começo. Alguém que vem de fora, um estrangeiro, um forasteiro. Potencial, loucura, inocência, euforia, jornada, caminho. Mas é uma carta otimista. Se a gente está fazendo respostas de sim ou não, a gente responde sim quando a gente usa o louco. É uma carta de abertura, de expansão, de libertinagem. E como que a gente usa o louco num contexto de múltiplas cartas, onde ele está sendo usado para complementar uma resposta? A gente vai tentar perceber qual que é a ordem de saída dele. Se ele está no meio, se ele está no centro da leitura, a gente entende que ele é a parte central do significado e essas cartas elas vêm como complementos. Se ele está em uma das pontas e existe uma carta central, ele vem como complemento da carta central. A gente também pode ler da esquerda para a direita, aqui sendo o início da história e aqui sendo o final da história.
Como vocês vão ver lá mais pra frente, tudo depende de qual que é o método que você está usando de leitura, como que você está usando a interpretação dele e qual que é o significado das cartas que estão vindo junto com esse arcano.